Bom, o nosso trabalho é sobre os alimentos transgênicos e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, os alimentos transgênicos são alimentos que foram modificados geneticamente em laboratórios. Ou seja, eles vão possuir seu material genético modificado por meio da inserção de um gene que veio de outro organismo. Ou eles vão apresentar em suas composições um ingrediente que tenha sofrido esse procedimento de modificação, para que dessa forma o organismo possa receber novas características. Portanto, os transgênicos são produtos que fazem parte da alimentação diária e podem ser encontrados em vários alimentos. Normalmente, os transgênicos são produzidos com o objetivo de trazer benefícios para as plantações, como, por exemplo, resistência a pragas e o aumento na produtividade. Mas ele também busca trazer benefícios aos consumidores, por meio da produção de substâncias medicinais e da maior qualidade nutricional. Bom, esse processo usado para a criação de um alimento transgênico é feito por meio de uma tecnologia conhecida como tecnologia de DNA recombinante, que possibilita a manipulação de genes de organismos vivos. Ou seja, ela torna possível cortar um fragmento de DNA de um genoma para que esse possa ser inserido em outro organismo. Portanto, para que possa ser iniciada a produção de um transgênico, deve-se primeiro escolher um gene. Nessa primeira etapa, é identificado um gene de interesse, que possui uma função importante e desejada para o organismo em que será inserido. Em seguida, esse gene vai ser isolado e introduzido no organismo receptor. Nesse momento, é preciso inserir o gene no genoma do receptor sem que haja danos e em células que sejam aptas para regenerar um organismo completo. Bom, para que isso seja possível, é possível utilizar 5 técnicas diferentes, e são elas: a eletroporação, que é muito utilizada em bactérias e consiste na aplicação de uma corrente elétrica no líquido em que as células estão. Polietilenoglicol, ou PIG, que induz protoplasto, que são células que tiveram a parede removida, para que possam absorver o que estiver em contato com elas. Mas esse modo ele é mais usado em plantas e em fungos. Bom, a gente também tem a biobalística, que é um equipamento que acelera as partículas a uma velocidade que as permite atravessar a membrana plasmática e a parede de uma célula sem que ela sofra danificações. Esse método é muito utilizado para a transformação de plantas. Também temos a Agrobacterium tumefaciens, que é a transformação por meio da bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens, e ela possui uma sequência de DNA circular, que é transferida para o genoma da planta hospedeira. E essa é uma forma de transgênico natural, muito usada em plantas e na transformação de fungos. E, por último, tem a microinjeção, que é uma técnica mais usada na transformação genética em animais. E ela utiliza uma micropipeta ultrafina para introduzir um gene na célula animal. Um ponto importante é que nos alimentos transgênicos são inseridos nos embriões das plantas fragmentos de DNA de vírus, fungos ou bactérias que possuam genes capazes de codificar a produção de herbicidas, por exemplo. Essas plantas poderão, então, produzir toxinas que fazem com que elas sejam automaticamente protegidas contra certas pragas da lavoura, mas também podem ser geneticamente modificadas para absorverem mais nutrientes. Agora vamos abordar as vantagens e as desvantagens do uso e do consumo de alimentos transgênicos. As vantagens do uso dos transgênicos são capacidade de produzir sementes com maior qualidade nutritiva, aumento e melhoria da produtividade, maior resistência aos agrotóxicos, inseticidas, herbicidas e pragas, como insetos, vírus, bactérias e fungos, redução de custos de produção, expansão de conhecimento científico, diminuição na quantidade de agrotóxicos utilizados na plantação, maior tolerância das plantas quando submetidas a condições adversas de solo e clima, ajuda no desenvolvimento de terapias, tratamentos, métodos para diagnosticar doenças, terapias e vacinas. Já as desvantagens vão ser possibilidade do desenvolvimento de problemas de saúde, como reações alérgicas, podem causar doenças como câncer ou serem venenosos para humanos. Perda de biodiversidade, desaparecimento de espécies e contaminação de sementes, incentivar o aparecimento de pragas mais resistentes, ocorrência de poluição do solo, da água e do ar,
Prejudica o produtor rural pequeno, pois espécies transgênicas são protegidas por patentes. Aumenta a resistência dos seres humanos aos antibióticos. Bom, agora eu vou explicar com um pouco mais de detalhes uma das desvantagens que foram destacadas antes, que é a eliminação das variedades naturais. Bom, a eliminação das variedades naturais pode ocorrer devido ao escape gênico por meio da polinização cruzada entre espécies transgênicas e tradicionais. Por exemplo, quando as plantas tradicionais acabam sendo contaminadas pelas modificadas geneticamente, seja por terem cultivos localizados próximos ou por meio da polinização, isso pode resultar na eliminação das espécies naturais, pois elas são menos resistentes às pragas e aos herbicidas, e dessa forma vai resultar em uma perda de biodiversidade e da variedade genética. Agora trouxemos algumas informações extras, sendo elas: quais os produtos mais produzidos no Brasil e os mais consumidos no mundo? Os produtos transgênicos mais produzidos no Brasil são a soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. E os mais consumidos no mundo são soja, milho, algodão, óleo de canola, feijão, cana-de-açúcar, leite, mamão-papaya e abobrinha. E aqui temos a biografia. Esse foi o nosso trabalho sobre alimentos transgênicos. Obrigado.